Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Camé 377. Coloco o link aí na tela, www.pazian.com.br, é o nosso site para você acessar, conhecer o nosso trabalho. E também, sempre lembrando que todos os programas que são transmitidos aqui, eles são hospedados depois do nosso site. Então você pode reassisti-los, ou algum que você tenha perdido, está aí a oportunidade. Então, www.pazian.com.br. E o apoio cultural desse programa é do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, uma nova amiga, vai ser um assunto muito interessante. Ela é litoterapeuta. Eu não conhecia muito bem esse nome, vamos saber agora o que significa Angélica Lisante. Bem-vinda, viu, Angélica? Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de trazer aí, né, as pedras para serem mostradas, para a gente conversar um pouquinho sobre o uso dessa coisa tão comum aqui, né, no Brasil, da gente encontrar assim, cada lugar tem uma banquinha vendendo uma pedra e é tão útil, né? Poderia, se o pessoal conhecesse um pouco mais, poderia fazer um uso melhor, né? É uma coisa que sempre me interessou. Pedras, como você disse, é uma coisa bonita pelo visual. Eu sempre achei muito bonito. Normalmente assim, é o que a maioria das pessoas compra porque chama atenção. Porque atrai, né? Uhum. Mas eu nunca estudei a respeito disso. Eu sei que existe todo um magnetismo, toda uma energia que você vai contar pra gente. Mas sempre a primeira coisa é o visual. Agora, é algo que, talvez por falta de tempo, né, mas sempre eu acho útil as pessoas conhecerem para que serve, mesmo porque existe mesmo magnetismo nas pedras, não é isso? Sim. As pedras, elas atuam, né, em vários setores, como componentes de máquinas e tudo mais, pela sua capacidade de transmitir, ou sua capacidade eletromagnética ou de transmissão de energia. Isso é um uso real, né? Então, quando nós olhamos essa interação eletromagnética junto com a composição que a pedra traz no seu sistema de cristalização, a interação conosco é justamente por esse eletromagnetismo, pela propagação de ondas do sistema de cristalização. Então, ela é capaz de fazer uma reposição mineral de forma vibracional, né, sem ter nenhuma contraindicação e, logicamente, não substitui o tratamento médico. Isso é uma coisa complementar, né? Mas é uma terapia complementar, mas ela tem aí uma atuação no físico real, né, assim, no exato momento em que está acontecendo. Por exemplo, se a pessoa torce o pé, né, está descendo a escada, torce o pé. Aí imediatamente começa um inchaço, uma dor, né? É muito comum. Se você tiver em casa uma hematita, por exemplo, ela é capaz de parar o processo e não formar nem hematoma. Uma hematita? Você hematita. Tem aí a pedra? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma. Ela não está exatamente... Essa daqui é uma hematita de rutilo, não é aquela comum toda polida, mas é essa cinza polida, né? Hematita, quais são os componentes dela? Ela é um óxido de ferro. E ela é ótima para a circulação, por exemplo, né? Só que o excesso dela também, tudo tem dois lados, né? Então o excesso dessa pedra também pode causar um estresse, né, corporal mesmo. O físico acaba se estressando. Então não recomendo que a pessoa use assim todos os dias. Entendi. E coisas assim. Como por exemplo, tem uma coisa de usar colarzinho, né? O fato de você usar um colar de hematita pode gerar um excesso de energia estressando o seu corpo. Aí a pessoa pode ficar, por exemplo, com dificuldade do sono, com pressão alta, irritada, tudo por consequência do excesso dessa energia no corpo físico. Mas, por exemplo, se você tiver essa lesão, como eu estava falando, se você colocar a hematita, ela é capaz de parar o processo, ajudar a desinchar e trazer o bem-estar. Dali a algumas horas já está quase que normal, né? Isso de uma forma imediata. Mas ela também atua no físico, mas no mental, no emocional e no plano espiritual também, né? Porque nós fazemos conexões espirituais com
pessoas com energias, com formas de pensamento, com situações, a gente se prende, aí vai, né? Então a pedra ajuda a gente a se desligar também, mudando a frequência. Angélica, você é uma pesquisadora profunda do assunto, você ministra aulas, né? Porque a gente ouve muita coisa, olha, para tirar mal olhado, põe essa pedra aqui e tudo, e eu percebo, antes nós já conversávamos, que você analisa quimicamente a pedra e assim por diante. Sim. Como é que é esse processo? Olha, a pedra, ela possui, todas elas contêm minerais, né? E os minerais são os mesmos que compõem o nosso corpo. Então, assim, em tese, nós nascemos para ter a saúde perfeita, o corpo, ele se autorregula, ele se regenera, ele se defende para ter a saúde perfeita, né? E também se proteger espiritualmente, porque um dos componentes da pele é o enxofre, né? O enxofre é capaz de isolar energias negativas, de cortar cordões, enfim. Vamos dizer assim que o equipamento vem pronto. Preparado. Nós é que acabamos distorcendo um pouco isso com o nosso padrão, né, mental, com a nossa tristeza, com a nossa raiva, com o nosso mal-estar, enfim, a gente acaba abaixando o padrão vibracional, onde a gente facilita aí a entrada de atuações espirituais e também, no caso, o debilita o físico, porque o corpo é uma indústria química, né? O corpo responde quimicamente tudo aquilo que nós temos como impulso. Então, se você fica triste, todas as células do seu corpo ficam tristes junto com você. E uma pedra é capaz de trazer esse padrão vibracional a uma frequência diferente. Então ela propaga as ondas eletromagneticamente pelo sistema de cristalização. O sistema de cristalização é a organização molecular da pedra. Então existem 7 sistemas principais, deles derivam mais 7, assim por diante. Mas se você olhar, é uma geometria sagrada, né? Aliás, todo o estudo da geometria partiu muito a partir do estudo dos cristais, das formas dos cristais, né? Geometria, a simetria que existe na Terra, né? Então aquilo que sai da Terra teria aí formas geométricas que depois foram trazidas para a matemática e assim por diante. Mas existe aí um fundamento muito importante que eu brinco lá no curso, que eu falo que é o momento que Deus põe o dedinho e toca a Terra e aquilo forma, né? Vamos dizer assim, aquela pedra se forma, trazendo aí todo um desenho, toda uma energia capaz de interagir conosco a partir da sua forma mesmo, né? Então, isso é tão perfeito porque a gente começa a se aprofundar, né? Então você começa a olhar minerais, em que área atuam, que parte do corpo atua e como a pedra pode interagir dentro desse restabelecimento da saúde. E a gente chega à conclusão que até as células possuem um sistema muito similar ao de cristalização da pedra. Entendi. Então é profundíssimo, né? Eu digo que Deus é de uma inteligência maravilhosa. Eu brinco com os alunos, falo, Deus não é burro, né? O cara entende, né? O cara entende. Ele trouxe aí uma visão profunda. Então, no microcosmos da coisa, existe uma interação mesmo. Então, por exemplo, se você olhar a melhor pedra que trata problemas mentais, por exemplo, ela tem normalmente componente lítio, né? São silicatos de lítio e assim por diante. Que está nos componentes medicamentosos. Não é só isso. Por exemplo, o berilo, essa pedra aqui, olha, o berilo, essa é uma água marinha. Ela é um berilo azul esverdeado. Berilo está no componente dos anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios de ponta são extraídos aí desse mineral. Então, ela faz uma interação real pelo mineral que tem dentro. Que interessante, essas pedras são tão lindas, é que me chama a atenção. E a maioria são encontradas aqui em solo brasileiro? Existem muitas pedras no mundo inteiro, existem mais de 6.000 tipos de pedras catalogadas, sendo que algumas são raridades, enfim, são coisas assim meio impossíveis, só foram encontradas num determinado lugar e só. Mas muito comum mesmo, cerca de 3.000 tipos de pedra,
e elas são encontradas no mundo inteiro. Só que o Brasil é um grande celeiro de pedras. E se a gente olhar, todos os estudos sobre cristais, os livros sobre cristais, vêm de fora e vêm com pedras que nós não conhecemos e não temos aqui. E se você for comprar, é 70, 80 reais uma pedrinha. Então, lá no Espaço Cristalino, a gente desenvolveu esse trabalho em cima das pedras brasileiras. A gente usa também algumas pedras importadas e tudo mais, mas basicamente as pedras brasileiras, por quê? Porque estão acessíveis, né? E o meu grande sonho era que as pessoas pudessem ter um conhecimento tal que, em vez de ficar usando o chazinho da vovó, também pudessem usar uma pedrinha para os problemas mais comuns, né? Aquela cólica, aquela dorzinha no músculo, né? Tá doendo um pouco o ombro, aquela coisa assim. Então a gente ter também uma receita de pedras para aquela coisinha básica do dia a dia que normalmente, põe isso, faz um emplasto, faz um... Além do chazinho da vovó, sim, as pedrinhas da Angélica. Sim. Não, da Angélica não, da natureza, né? Da natureza. Quando é que coloca, por exemplo, você falou uma dor de estômago, a pedra específica para isso, coloca sobre o estômago? Sobre o estômago, é no local. Não só no local, ela vai atuar estando dentro do nosso biocampo, né? Porque nós temos um biocampo, ou seja, um campo formado, né? Um campo que a ciência chama de biocampo, que é um campo eletromagnético que é formado a partir do corpo físico, de acordo com aquilo que a gente come, pensa e sente, né? E eu diria mais, se conecta também, né? Então, esse biocampos esotéricos, né? A área esotérica chama de campo áurico, mas a ciência de biocampo. Quando você coloca uma pedra dentro do biocampo, ela recebe aí o impulso e começa a trabalhar conosco, interagindo e atuando. Então, se ela estiver dentro do biocampo, ela vai atuar. Só que se você colocar sobre o local, é mais rápido, específico. Então, acaba sendo bastante eficiente quase que imediatamente. Então, por exemplo, para dor do estômago, deixa eu ver aqui. Tem uma pequenininha aqui. Essa daqui chama-se Raulita. Ela é magnésio. Tá. Então, o magnésio acaba atuando. Também tem a dolomita, que é mais comum no Brasil. Deixa eu pegar aqui. Parecida, também, né? Um pouquinho mais áspera. Ela é magnésio. Essa é uma pedra muito comum de jardim, né? A dolomita. Aqui, é aquela que a gente vê no jardim, chama dolomita. Dolomita branca. Aí, gente. Então, é magnésio e, basicamente, para a pedra ficar branca leitosa, ela tem magnésio ou cálcio. No caso aqui, né, a composição é maior na quantidade de magnésio. E o magnésio é um grande relaxante muscular também, né? Então, por exemplo, se você colocar a dolomita debaixo do travesseiro, ela é capaz de induzir o sono profundo, porque ela relaxa todo o corpo, né? De uma forma vibracional, ela acaba ajudando a relaxar o corpo todo. Eu vou pedir só um minutinho para você, vamos para um intervalo rapidinho, e a gente já volta com esse assunto que está bastante interessante. Um minutinho só, a gente volta. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas.
Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que conta com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Lembrando sempre que no nosso site você pode assistir novamente esse programa, acessando não só esse, como os programas anteriores também. Estamos aqui hoje com a Angélica, litoterapeuta, muito bacana. Um programa não vai dar para saber tudo, mas a Angélica tem livros, a gente vai falar daqui a pouco, dá cursos também para formação, né, Isso, eu dou profissionais. Eu dou vários níveis de curso. Eu dou cursos para pessoas que querem saber o básico, né? Então tem alguns bastante rápidos, né? 1 dia, 2 dias. E existe o de formação profissional que atrai inclusive alunos de fora do país. Porque essa visão é muito... A visão de que os minerais podem interagir conosco através dos cristais é muito inovadora, né? E está sendo pesquisado realmente no mundo inteiro. Então, por exemplo, na Alemanha é muito pesquisado isso por cientistas. Na Itália existe uma indústria voltada à litoterapia, onde eles fazem PET de pedra. Então, se a pessoa está com dor, ela vai lá, compra o PET, põe o adesivo e tal. Então, mas só que todo esse conhecimento não é aberto, porque está no âmbito dos cientistas e tudo mais. Então eu recebo alunos do mundo inteiro, da Espanha, Portugal, Itália, enfim, para vir fazer o curso comigo. Você sabe que isso da energia é até bom a gente comentar aqui, abrir um pouco, né, a cabeça de muita gente, que às vezes não é assim, é assim. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a gente tem que ficar mais ligado, mais sintonizado com isso. E a visão também, assim, que no Brasil, infelizmente, tem uma visão de que tudo é... Ah, não, isso não é bom, isso é esotérico, né? Não é assim. Existe uma base, né, científica para aquilo acontecer. Até mesmo o chazinho da vovó tem lá o componente químico dentro que é capaz de atuar no nosso corpo. Então, existe sim uma correlação real, científica. Você quer ver uma coisa? Eu sou acupunturista, então trabalho com agulhas, com aparelhinhos e com sementes também. Geralmente a gente usa semente de mostarda no pavilhão auricular. E eu comecei a usar outros tipos de semente, tentando aproveitar, ou melhor, aproveitando a parte energética da semente. Estudando e venho fazendo experiências minhas em relação a isso. Quer dizer, o sistema é o mesmo, só que em vez de pedra são sementes. Sim. Que têm propriedades químicas, energéticas. Então eu acho que está tudo correlacionado, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Mas o importante é não parar, né? Tá sempre buscando. Com certeza, né? Eu fiz uma pergunta para você, não fiz a pergunta, fiz um comentário sobre pedra para olho gordo. Mas aqui ninguém acredita em bruxa, mas que existem, né? Então muitas pessoas falam, põe essa pedra que afasta más vibrações e tudo mais. Bom, eu indico a pedra, mas eu também puxo a orelha, sabe, Humberto? Porque eu acho que a pessoa também tem que manter o seu padrão. Não adianta ficar chorando, ai, nossa, eu sou vítima. Todo mundo, né, me inveja, todo mundo. Então, assim, se você entra nesse padrão negativo, as coisas vão te achar, né? Então, se você está aqui, é lógico que acha. Se você está aqui, não vai te achar. Então, é responsabilidade da pessoa, sim. Então, a pedra não faz milagre, né? Ela ajuda, combate, corta cordões energéticos e tudo mais, mas também tem a responsabilidade de quem usa de manter um padrão positivo, tá? Então, a gente tem, sim, o olho de tigre. Aqui é uma pedra africana, porque o brasileiro não tem tanta qualidade. Olha que interessante. Ela tem um olho, aqui tem o irmão dele que é o olho de falcão. O olho de tigre é o amarelo e o azul é o de falcão. Olha que pedra interessante. Por incrível que pareça, é uma irmã do quartzo, né? É um dióxido de silício. A diferença é que ela tem inclusões de amianto. Então aqui dá pra ver, tá vendo? Os cabelinhos. Só que está cristalizado dentro da pedra, não tem nenhum problema, né? Isso tem a propriedade energética? Essas pedras têm um poder mítico, inclusive em civilizações antigas, né? Que acreditavam que toda pedra que refletisse, tivesse esse efeito aqui, ó, tá vendo? Né? De refletir espelho, a luz. Seriam pedras que estariam refletindo os olhos da divindade, enfim.
Então tem aí uma visão de que são pedras que protegeriam contra o olho que olha pelo mal, né? E sim um olho que olha pelo lado bom, protegendo a pessoa. Inclusive tem histórias bastante interessantes de amuletos, estatuetas e coisas assim que foram feitos com essas pedras que refletem, né? Justamente para proteger, né? Que seria o olho de Deus olhando pela pessoa, né? E quando a pessoa ia namorar, ela punha um paninho em cima para Deus não ver o que ela estava fazendo. tem essas histórias, né? Mas essa pedra... Qual é a qualidade assim, energética, além da mítica? O que ela interage, por exemplo? Ela tem o ferro. O ferro é um grande fortalecedor, né? A base dela, se você olhar bem... Deixa eu pegar de novo aqui. Ela tem filetes de ferro aqui no meio, tá vendo? Dá pra ver? Esses mais... Aqui? Aqui, ó. Olha. Okay. Ela tem sempre listas. A cor amarela, e é predominante mesmo nas outras cores, sempre tem o amarelo. O amarelo na pedra pode ser dado por vários elementos, mas aqui no caso é em função do ferro. O ferro é que dá a coloração amarela para a pedra. Então, na verdade, o ferro fortalece o corpo, fortalece nossas defesas orgânicas, tudo tem uma sincronicidade, né? Nada funciona desparelhado. Então, vai fortalecer as resistências do corpo, a resistência da mente, a resistência da emoção e assim por diante, acaba fortalecendo a pessoa como um todo, né? Então ajuda aí a retirar as energias, a se defender das energias. Aquela pedra preta ali, o preto e branca. Essa daqui é a famosa turmalina preta, né? Ela é uma pedra bastante famosa. No Brasil, nós somos o celeiro mundial das turmalinas, né? Temos turmalinas de todas as cores, é um país maravilhoso, né? Coisa linda que é o Brasil, né? Então a gente tem nas turmalinas algumas coisas assim, não que eu seja assim partidária, imagina, né? As turmalinas, todas elas são fantásticas porque essa pedra é um borosilicato complexo, chega a ter 26 minerais diferentes na composição, dependendo do grau de pureza que ela tem. Então tem azul, tem amarela, tem vermelha, tem verde rosa, tem uma infinidade de cores. E a preta tem a cor preta em função do zinco. O zinco dentro do nosso organismo é um mega elemento, né, ativador que traz a saúde, a disposição e também ajuda na assimilação de vários nutrientes. Então ele ajuda aí a deixar o corpo forte, né? Então nesse caso aqui da turmalina também é usada para energias negativas. Só que aí a gente fala assim, tudo tem um padrão similar que vibra. Se você está pensando negativo, o corpo todo se carrega dessa energia e o seu biocampo também vai se carregar dessa energia e acaba atraindo os afins, né? Então, assim, o encrenqueiro vai arrumar encrenca ali na esquina, não é assim? Exato, porque ele está vibrando isso, e isso é físico. No campo áurico dele se acumula uma série de íons assim. Essa pedra tem uma grande função de equilibrar o campo, né, em termos iônicos mesmo. Okay. Então nós temos aqui, por exemplo, o pêndulo aqui, né? Eu vou mostrar com o pêndulo porque ela tem uma coisa bastante interessante, né? Ela tem polaridades. Então eu não estou perguntando nada para o pêndulo, só estou expondo ele ao campo e ele está mostrando aqui, está virando anti-horário, tá vendo? E aqui ela vira horário. Isso não é que é do bem ou do mal, e sim eletricidade, negativo e positivo. Então ela vai entrar dentro do campo e vai equilibrar o campo em termos iônicos. Então se existe um excesso de íons negativos, ela acaba equilibrando através de um padrão de corrente que existe internamente nela e pode ajudar a diminuir aí essa quantidade de íons negativos, favorecendo a estabilidade do positivo. Então, ela vai sempre equilibrar o campo. Antes que acabe aqui o programa, o teu espaço fica onde em telefone?
Ah, tá. Nosso espaço fica lá na Zona Sul de São Paulo, né? Fica na rua São Sebastião, número 443. O nosso site é o www.litoterapia.com.br ou espacocristalino.com.br. Os dois domínios caem no mesmo portal. Então nós temos ali várias terapias, mas o nosso forte realmente é a litoterapia, o estudo dos cristais e trazer aí através de cursos, palestras, né, todo esse conhecimento dos cristais. E o nome Espaço Cristalino. O seu programa é Rádio Mundial? O programa na Rádio Mundial é das quartas-feiras às 11 e às quintas às 13h30. Rádio Mundial é FM São Paulo 95.7. Exato. É isso? E 660 AM, né? Eu sempre esqueço do AM. Angélica, olha, a gente passaria o dia aqui, né, conversando, mas eu ia adorar. O programa já chegou ao final. E quem quiser saber mais, acesse o site, participe dos cursos. Nós já colocamos na tela aqui os seus livros, para quem quiser conhecê-los também. Mas muito obrigado mesmo pela sua presença, foi bastante interessante. Você tem um astral ótimo. As pedras estão lhe fazendo muito bem. Ah, obrigada. Com certeza, todos nós, né? Eu agradeço a oportunidade e eu espero ter conseguido abrir um pouquinho seu coração para usar uma pedrinha. Quem sabe, né? Vamos conhecer mais e vamos usar. Quem sabe dar um resultado, né? Vamos lá. Isso aí, muito obrigado, viu? Você que está com a gente, obrigado pela sua companhia. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.